Irmãos, é justamente sobre isso que eu irei tratar nesta noite com a igreja, sobre a oração de Jesus, que Jesus fez quando esteve lá no Getsêmani. Nós encontramos essa oração em 3 dos 4 evangelhos, por isso a nossa leitura nessa noite será um pouquinho diferente. Nós vamos ler 3 versículos e cada um desses versículos em um dos evangelhos sinóticos. Mateus 26, 39, a oração de Jesus foi reproduzida dessa forma: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Marcos 14, 36 diz: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E, finalmente, em Lucas 22, verso 42, foi escrito assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Irmãos, às vezes, algumas vezes, orar será a nossa melhor ou a única coisa que nós poderemos fazer. Não restarão outras alternativas a não ser interceder. E é através da oração que nós encontramos estrutura emocional e estrutura espiritual para enfrentarmos as nossas dificuldades. A oração faz muita diferença na nossa vida, mesmo que não modifique as circunstâncias, nem que o curso da história seja alterado. É na hora da dor que nós descobrimos a importância de termos uma relação íntima com Deus. É nessa hora que vamos perceber como essa relação de intimidade com Deus fará uma grande e enorme diferença na nossa vida. E quando eu falo isso, eu estou pensando justamente nas expressões que Jesus usou em sua oração lá no Getsêmani. Em Mateus diz, meu Pai. Em Marcos, Abba, Pai. E em Lucas, apenas a expressão Pai. Jesus sabia com quem estava falando. Ele sabia a quem estava dirigindo a sua oração. É bem verdade que passar por experiências de tribulação na presença de Deus gera intimidade. Mas nós não devemos esperar a dor chegar para tornar a nossa relação com Deus uma relação íntima ou uma relação de profundidade. Porque na maioria das vezes as dificuldades são tão urgentes que não teremos tempo para construir essa relação. Por isso nós devemos nos aproximar de Deus agora, para que quando estivermos passando por momentos de dificuldade, saibamos com quem estaremos falando. Jesus nos ensina em sua oração que nós precisamos ser sinceros. Ao orar, precisamos apresentar a Deus aquilo que é verdadeiramente o nosso desejo. Se é o que está em nosso coração, devemos pedir e depositar no juízo de Deus o critério de conceder ou não. Em Mateus, Jesus insiste em sua petição quando diz, passe de mim este cálice. Em Marcos, afasta de mim este cálice. E em Lucas, passa de mim este cálice. Qualquer um que tenha escutado a oração de Jesus, sabia responder claramente o que ele estava pedindo. Então, ainda que a sua alma esteja aflita, ainda que sua alma esteja tomada de angústia, seja sincero em suas orações diante de Deus. Uma outra coisa que aprendemos com Jesus em sua oração no Getsêmani é que nós devemos ser submissos. Em Mateus, Jesus diz claramente, todavia não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Em Marcos, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E, finalmente, em Lucas, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Por isso, ao orarmos, devemos ser submissos à vontade soberana
de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. As nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas experiências pessoais não alteram nem determinam o caráter de Deus. Em Mateus está escrito: se é possível. Em Marcos, todas as coisas te são possíveis. E em Lucas, se queres. A questão não é se ele pode. Nós sabemos, pela fé, que o Deus a quem nós servimos é um Deus onipotente. Foi falado hoje também pela manhã. Nosso Deus é todo-poderoso. A questão não é se ele pode, a questão é se ele quer. Então, ao orarmos, nós precisamos ser sinceros e submissos à vontade de Deus, entendendo que ele pode todas as coisas. Mas o que não sabemos é que se de fato aquilo que pedimos ao Senhor é o que ele quer para as nossas vidas. Mas ao lermos qualquer um desses 3 versos que registram a oração de Jesus no Getsêmani, seja Mateus 26, 39, Marcos 14, 36 ou Lucas 22, 42, provavelmente a pergunta que surgirá será a seguinte: que cálice é esse que Jesus se refere em sua oração e pede para que seja afastado? Normalmente os sermões que falam desse texto identificam este cálice apenas como o sofrimento que estava por vir na cruz do Calvário. Sustentados na onisciência de Jesus, muitos acreditam que a angústia vivida por ele naquele momento no Getsêmani tenha sido por conta dos açoites ou por conta das dores da crucificação que se aproximavam. Mas muitos outros, e eu me incluo neste grupo, acreditam que a expectativa do sofrimento não parece ser suficiente para explicar a angústia vivida ou sentida por Jesus naquele momento. E eu quero justificar essa ideia, primeiro, em função daquilo que a história da igreja chama de Ata dos Mártires. Estas atas são, na verdade, testemunhos sobre os martírios dos cristãos no primeiro século. Elas registram na vida daqueles homens e mulheres uma atitude firme e decidida frente ao martírio. Lembram da experiência de Estevão? Estevão, primeiro mártir cristão, foi apedrejado. E a Bíblia diz que ele morre testemunhando, ele morre louvando a Deus, glorificando o nome do Senhor. Os cristãos do primeiro século, quando eram levados para o martírio, muitos iam cantando, testemunhando do amor de Deus à igreja. A grande pergunta é: se os discípulos do primeiro século conseguiram enfrentar o sofrimento com tal atitude, por que Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, não conseguiria? A segunda razão que me leva a pensar que o sofrimento por si só não é o bastante para identificar aquele cálice apenas como o sofrimento que estava por vir, são as palavras do próprio Jesus ao apóstolo Pedro, registradas no Evangelho de João, capítulo 18, verso 11. Põe a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Se os irmãos se recordam, Jesus naquele mesmo momento disse que tinha poder para convocar um exército de anjos, se ele quisesse, para defendê-lo. Então Jesus não estava temendo enfrentar a dor. Jesus não estava temendo enfrentar o sofrimento. Talvez a resposta não seja essa. E eu acrescento ainda uma terceira razão para afirmar isso. Quando Jesus é crucificado, oferecem a ele uma mistura de vinagre com fel. Aquela mistura era utilizada para amenizar as dores daqueles que estavam sendo crucificados. Ela funcionava como uma forma de anestesia para aquelas pessoas.
E em Mateus 27, 34 diz: deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Portanto, por mais que tenha sido intensa a dor, Jesus não recorreu àquilo que poderia ser mais confortável. Quando a Bíblia fala do amor de Cristo pela sua igreja, diz: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Por isso é que eu não acredito que aquele cálice represente tão somente o sofrimento que estava por vir na cruz do Calvário. O que eu entendo é que aquele cálice ao qual Jesus se refere em sua oração e pede para que, se possível, fosse afastado, representava a ira de Deus. E falar da ira de Deus, irmãos, não é um assunto muito agradável. Nós preferimos falar do amor, da graça, da misericórdia, do perdão, mas falar da ira de Deus não é um assunto muito confortável. Por vezes temos dificuldade em aceitar o conceito da ira de Deus, mas é um assunto bíblico. O que eu entendo é que aquele cálice ao qual Jesus se refere em sua oração representava a ira de Deus. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, ela está falando da forma pela qual o Senhor reage em sua perfeição moral diante daquilo que é pecado. Não é em relação ao pecador, mas sim em relação à atitude. É a forma como o coração de Deus reage diante do pecado humano, diante da maldade humana. A perfeição moral de Deus exige o conceito da sua ira diante daquilo que é pecado. Porque, caso contrário, nós teríamos um Deus indiferente, um Deus sem qualquer reação diante daquilo que é verdade ou diante da mentira, diante do que é certo ou diante do que é errado. Por isso eu acredito que aquele cálice ao qual Jesus se refere em sua oração era um cálice amargo, cheio da ira de Deus em relação ao pecado da humanidade. Certa vez o pastor Tim Keller disse: se o cálice não o fez desistir de nós, nada fará. Provavelmente a maioria dos irmãos aqui já ouviu a expressão morte vicária ou morte substitutiva. Este é um conceito teológico que quer dizer que, na verdade, aquela cruz não era de Jesus. Aquela cruz era minha e sua. Jesus sofreu em nosso lugar. O sofrimento não era dele, mas ele tomou o nosso lugar e sofreu na cruz do Calvário. E um dos textos mais belos que fala sobre isso, talvez seja Isaías 53, dos versos 4 a 6. Diz assim o texto: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Certo pregador, falando sobre esse assunto, contou essa ilustração. Um certo juiz foi julgar a causa de uma mulher e encontrou nela culpa e a condenou. Mas, ao dar a sentença, aquele mesmo juiz se levantou, foi lá e pagou a dívida, pagou aquela multa. Foi justamente isso que aconteceu conosco. O próprio Deus, que disse que o salário do pecado é a morte, assumiu a cruz em nosso lugar.
No Evangelho de João está escrito que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E os irmãos imaginam o peso que estava sobre Jesus naquela cruz? Ele estava levando todo o pecado, todas as iniquidades. Por um momento, Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades, e levou na cruz do Calvário. E a partir daquele momento ofereceu perdão para todos aqueles que nele crêem. Portanto, aquele cálice ao qual Jesus se refere em sua oração no Getsêmani representava todo o juízo de Deus em relação ao pecado da humanidade. Mais uma vez eu quero ler o verso 5 de Isaías 53. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Irmãos, é Deus quem nos concede a paz. Isto tem a ver com a alma. É o próprio Deus quem nos concede cura, e isso tem a ver com o corpo. O que o texto está dizendo é que a graça de Deus revelada em Cristo Jesus na cruz do Calvário é suficiente. Não precisa mais ser feito nada. Tudo o que era preciso ser feito, Jesus já fez na cruz do Calvário. E só existem duas formas de reagir a tudo isso. A primeira é olharmos para a cruz e dizermos: eu creio que o castigo que me traz a paz estava sobre Jesus, e pelas suas feridas eu sou curado. Ou a segunda forma é acabar se enquadrando no que diz o texto de Apocalipse, capítulo 14, versos 9 e 10. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Irmãos, está diante de nós um novo cálice. Jesus sabia que o tempo estava se aproximando. Por isso ele reuniu-se com os seus discípulos para a celebração da ceia. E ele pega aquele cálice e diz o texto em Lucas 22, verso 20, que ele olha para os seus discípulos e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Aquilo que parecia ser motivo de angústia, aquilo que parecia ser motivo de sofrimento, tornou-se motivo de gratidão. Antes de dizer aquelas palavras, o texto diz que Jesus deu graças e olhou para aquele cálice como símbolo da sua morte e disse: diante de vocês existe um novo cálice, não mais o cálice da ira, mas o cálice da graça. Não mais o cálice do juízo, mas o cálice da nova aliança. Não mais o cálice da morte, mas o cálice da ressurreição. Se Deus nos tratasse da forma que nós merecemos ser tratados, certamente nenhum de nós estaríamos aqui. Você tem consciência disso? Certamente nenhum de nós estaríamos aqui. Mas Deus nos trata com amor, com graça e com misericórdia. Então, devemos sempre render graças ao Senhor, porque Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, e levou sobre si na cruz do Calvário. E nos oferece um novo cálice,
um cálice da nova aliança celebrado pela sua entrega na cruz. O pão e o vinho que serão repartidos logo mais são símbolos da proclamação dessa verdade. O próprio Jesus disse: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Eu não quero terminar essa breve mensagem sem fazer um convite a você nessa noite. Você está disposto a entregar-se ao Senhor, reconhecendo que Ele é o único Senhor e Salvador, o único que pode conduzir você à presença de Deus? Eu quero dar a oportunidade a você nessa noite de tomar essa decisão. A decisão mais importante da sua vida. A decisão que valerá a sua eternidade. Que determinará onde você passará a sua eternidade. Se diante da presença de Deus ou no sofrimento. Há alguém entre nós que, entendendo a sua condição de pecador, entendendo que Jesus já levou sobre ele todos os seus pecados e iniquidades, quer hoje confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Amém? Há um irmão aqui entre nós. Mais alguém? Mais alguém entre nós que quer tomar essa decisão? O irmão pode vir à frente, por favor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Por favor, irmão. Eu vou quebrar um pouquinho o nosso protocolo, como de costume na nossa igreja, mas a Bíblia diz que a vida de um pecador arrependido vale mais do que o mundo inteiro. Né? E aprove ao Senhor nessa noite tocar no coração do nosso irmão, fazer com que ele entendesse a necessidade, a sua necessidade de pecador. Mas hoje ele entendeu que Jesus já levou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades. E antes de nós participarmos da ceia, eu gostaria de orar pelo nosso irmão. Graças pelo teu amor, pela tua fidelidade, pelo que Jesus Cristo fez em nosso lugar na cruz do Calvário. E nós te rendemos louvores, honra e glória pela vida do Francimar, que hoje, nesta noite, entendeu aquilo que o Senhor fez por ele na cruz do Calvário. E hoje, diante de toda a igreja, ele confessa o Senhor como Salvador de sua vida. E nós, como igreja, nos alegramos, porque a tua palavra diz que a vida de um pecador arrependido vale mais do que o mundo inteiro. Nós louvamos o teu nome pelo privilégio de sermos testemunhas da salvação deste irmão Francimar. Pai, nós nos colocamos à tua disposição e à disposição dele, para que possamos ensiná-lo, possamos ajudá-lo nesta caminhada, nesta nova caminhada. Que o teu Espírito Santo o conduza, Senhor, transforme sua vida, o ajude durante a sua caminhada aqui na terra e que ele possa crescer a cada dia no conhecimento e na graça do Senhor. Nós louvamos o teu nome e te agradecemos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe, viu?